Amém? Graças a Deus. Então vamos meditar. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, a partir do verso de número 35. Marcos 4 e 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo: Mestre, não te preocupa que perecemos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande calmaria. E ele disse-lhes: Por que sois temerosos? Por que temeis? Por que estáis com medo? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito, e diziam uns aos outros: Que espécie de homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é uma passagem muito conhecida, é uma passagem que todos nós já conhecemos, e alguns até de cor. Momento em que Jesus está no barco com os seus discípulos, fazendo a travessia até a cidade de Gadara. E é nesse momento que o barco é acometido por uma tempestade. Nesse momento Jesus está na polpa, na parte traseira do barco, dormindo. E os discípulos então vão para despertá-lo. E ao despertar Jesus, eles fazem essa pergunta: o Senhor não se preocupa que nós estejamos perecendo? O Senhor não se preocupa que nós estejamos sofrendo, né? Essa pergunta que eles fazem. E Jesus o responde com perguntas também. E Jesus diz: por que vocês estão com medo? Por que é que vocês ainda não têm fé? Por que é que vocês estão temerosos? Por que é que ainda não há em vós fé? E ali o texto diz que eles temeram muito e diziam uns aos outros: quem é esse? Quem é esse, né? Que espécie de homem é esse, que até o mar e o vento lhe obedecem? Como eu disse, essa é uma passagem conhecida, mas a meditação que nós iremos fazer sobre ela nessa noite é compreender que ela nos faz lembrar, que ela nos aponta para um profeta, que ela faz uma analogia aqui que vai nos fazer meditar acerca de um profeta, porque essa história, ela é muito parecida com a história do profeta Jonas. E agora então eu quero que você retroceda um pouco aí na palavra de Deus, e vá lá comigo no Antigo Testamento, no livro do profeta Jonas, no capítulo de número 1. Antigo Testamento, livro do profeta Jonas, capítulo 1, e nós vamos ler a partir do verso de número 1. E nós vamos entender a analogia, a semelhança que nós encontramos nessas duas passagens. Jonas, capítulo de número 1 e verso de número 1. Glória a Deus, aleluia. Jonas, capítulo 1 e verso 1. Ora, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um grande vento ao mar, e houve uma poderosa tempestade no mar,
de modo que o navio estava a ponto de quebrar-se. Então nós vamos meditar um pouquinho na semelhança existente nessas duas passagens, naquilo que nós encontramos aqui de semelhante e também naquilo que de muito importante destoa. As diferenças importantes também que nós encontramos em cada uma dessas passagens. A primeira semelhança que nós encontramos aqui é acerca das tempestades. Porque quando nós lemos esses textos, essas passagens, nós vemos que em ambas existia um barco. Existia um barco em cada uma dessas passagens. E de maneira semelhante também, esses barcos estavam em meio à tempestade. Nós estamos aqui a cada dia vivendo um dia de cada vez da nossa vida, da nossa história, da nossa existência nessa terra. Acredite você ou não, a bordo de um barco. Nós estamos passando a nossa história, a nossa existência aqui na terra, que é passageira, que é momentânea, que não vai ser permanente nem para sempre. A nossa permanência será com Jesus, será no reino de Deus. Mas nós estamos sim transicionando aqui. E mais do que isso, cada um de nós a bordo de um barco. E aqui nós vemos que nos dois textos havia uma tempestade. Havia barcos e esses barcos estavam em meio a uma tempestade. Mas aqui alguns detalhes já começam a ressaltar e ser de suma importância. Porque Jesus está dentro de um barco que está sendo acometido por uma forte tempestade. Mas Jesus está no barco, no meio da tempestade, na vontade do Pai. Jesus está na obediência total à vontade de Deus. Jesus está no barco no meio da tempestade, indo para onde? Jesus não está indo para onde ele quer ir. Jesus está indo para onde o Pai desejava que ele fosse. Jesus estava obedecendo o Pai. Jesus estava obedecendo a Deus. Sabe, nós já começamos a entender que a obediência não nos livra das tempestades. A obediência não nos livra de passar pelas tempestades. Mas entenda algo, a obediência nos mantém vivos no meio da tempestade. É a obediência que nos dá força para enfrentarmos e passarmos pelas tempestades da vida. Agora, por outro lado, nós encontramos Jonas, e Jonas está indo em direção totalmente contrária. Deus diz para Jonas: Jonas, eu desejo que você vá para Nínive. O meu desejo, a minha instrução, a minha palavra para você é que você vá para Nínive. Mas quando nós lemos o texto, nós vemos que Jonas faz exatamente o contrário. É mais ou menos assim: Nínive fica aqui e Tarsis fica aqui. E Jonas decide ir para Tarsis. Ou seja, Jonas decide ir completamente contrário à vontade do Pai. Jonas decide ir completamente à vontade da direção da palavra de Deus. Olha só que diferença muito importante para a gente entender. Jesus está indo para onde Deus quer e tem tempestade. Jonas está indo para o sentido contrário e também tem tempestade, né? Então a gente precisa entender que o que determina se o caminho está certo não é se tem tempestade ou não. Porque tanto Jesus na obediência, quanto Jonas na desobediência, estão enfrentando tempestade. Então, o que determina se o caminho está certo ou não, não é se tem tempestade ou não. O que determina se o caminho está certo é se é um caminho direcionado pela palavra de Deus, se é um caminho direcionado pela voz de Deus através da sua palavra. Porque às vezes a gente pensa, né, não está tudo bem, está tudo em paz, não tem tempestade, está tudo certo.
Ou então a gente pensa, não, tem tempestade, deve estar errado. Não, querido, tempestade não é sinal de obediência, assim como calmaria também não é sinal de obediência. Obediência está linkado ao que? A palavra. O que determina se nós estamos no caminho certo, não é se tem tempestade ou não, é se estamos vivendo conforme a palavra. Quem é crente aqui, irmão? Dá um glória a Deus. O que é ser um cristão? Entregar a vida a Jesus, fazer dele o seu Senhor. Então pega essa que é grátis. Para um cristão, palavra de Deus não é sugestão. Para um cristão, a Bíblia não é a Bíblia sugere. Para um cristão, a Bíblia é regra. A Bíblia é instrução. A Bíblia é vida. Mas o irmão diz, não é o que o irmão diz, é o que a palavra diz. Mas a fulana diz, não, é o que a palavra diz. A Bíblia para um cristão de verdade não é sugestão. Pode ser sugestão para o mundo, mas para um cristão a Bíblia é vida. A Bíblia é lei, a Bíblia é máxima, né? E nós estamos vendo aqui o que está acontecendo. Algo fica muito claro, tanto na obediência quanto na desobediência vai haver tempestade. Nós vamos passar por tempestade. Sabe, querido, o caminho do Evangelho não promete uma vida sem tempestades. Se alguém algum dia disse para você, olha, vem andar no Evangelho e tua vida vai ser um mar de rosas, mentiu para você, porque o caminho do Evangelho não é um caminho de mar de rosas, né? Não é um caminho que, não vai haver tempestades, vai, mas alguém já venceu essas tempestades por nós. Vai haver aflições, tá entendendo como às vezes a gente, quando é que a aflição nos abate? Quando nós nos esquecemos da palavra. Porque Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Às vezes a gente pode se aconselhar e alguém dizer, não, você como crente não deveria estar passando por aflição. Alguém que talvez acha saber mais do que Jesus, hein? Porque Jesus disse, nesse mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, a palavra de Deus é essa direção que nós precisamos. Então o que nós precisamos acerca das tempestades é entender isso, né? Não é a obediência ou a desobediência que vai me livrar, mas o que eu preciso saber é aprender a discernir a origem das tempestades. Elas virão, na desobediência e na obediência elas virão. Mas o que nós precisamos como cristãos, e se a palavra é regra, é aprender a discernir a origem da tempestade. Qual é a origem? Qual é a natureza dessa tempestade? Por quê? Porque entender a origem da tempestade me ensina a lidar com a tempestade que eu enfrento. Quando eu entendo a origem da tempestade que eu estou enfrentando, eu também vou saber como lidar com ela. Então nós estamos falando aqui de analogias e diferenças entre esse texto. Sabe, no barco de Jesus, no barco da obediência, a tempestade tem uma origem. E da mesma forma que ela tem uma origem, ela tem um propósito. Você crê de fato que Deus existe? Se nós cremos que de fato Deus existe, nada no mundo acontece por acaso. Nada, irmãos. Tudo acontece por um propósito. E quando nós começamos a compreender isso, né, dentro desse contexto, a gente começa a entender, Jesus está no barco, está fazendo a vontade do Pai, está sendo obediente ao Pai, está indo para Gadara, porque há um propósito, há um homem lá que precisa ser alcançado, há uma vida lá que precisa ser transformada. Mas consegue entender do lado de Jonas, Deus diz, tem uma cidade lá, que você precisa clamar, que você precisa confrontar, que você precisa
precisa anunciar e eles vão se converter. Jonas não vai por uma cidade, Jesus se move por um homem. Jesus, na obediência dentro do barco, vai enfrentar tempestade, mas no barco da obediência, no barco da vontade de Deus, essa tempestade que vem com um propósito, amém? Porque a tempestade sempre tem um propósito. Por isso nós precisamos entender a origem e a natureza. Qual é o propósito da tempestade no barco da obediência, no barco da vontade de Deus, da qual Jesus está? Pois bem, perceba, é para ressaltar a autoridade de Jesus. É para fazer com que aqueles que estão ao seu redor creiam ainda mais nele. O que é que eles dizem no final? Quem é esse que tem autoridade para dar ordem ao mar e à tempestade para que ela cesse? Então observe que essa tempestade, ela vem com esse propósito, ressaltar a autoridade de Jesus. Eu não sei se você crê no que eu vou dizer, mas eu creio, irmãos. Existem tempestades que nós passamos, que servem para que os que estão ao nosso redor creiam em Jesus. Existem tempestades que vêm sobre o barco da nossa vida, que não tem a ver com a gente. O propósito não é sobre nós, o propósito é sobre Jesus. O propósito é a autoridade de Jesus ser manifestada na nossa vida. Jesus é ser manifestado no barco da nossa vida, e dessa forma os que estão ao redor crerem. Sabe, ele dá uma ordem, que coisa linda. Jesus não pede, Jesus manda para que a tempestade cesse. Jesus manda para que o vento se aquiete, e sabe o que acontece? Ele obedece. O vento e a tempestade cessam. Por quê? Porque Jesus tem a autoridade. É na autoridade que Jesus dá ordem e a natureza obedece. Mas sabe o que nós precisamos entender? A fonte da autoridade de Jesus. Sabe como se chama a fonte da autoridade de Jesus? Obediência. Jesus está no barco da obediência. Jesus está no barco da direção da palavra de Deus. Jesus está fazendo a vontade de Deus. Por isso ele pode se levantar e em autoridade dizer: tempestade, cesse. Tempestade, pare. Eu ordeno. É debaixo de autoridade. Mas e a tempestade na vida de Jonas? A tempestade na vida de Jonas é a prova do amor de Deus por ele. A tempestade na vida de Jonas é Deus trabalhando na vida dele. É Deus tratando a vida de Jonas. Sabe, irmão, eu não sei você, mas eu não creio em chamado de Deus para quem não aceita ser tratado por Deus. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, a palavra, volto a dizer, palavra, instrução, não é sugestão. Nós vamos ver Deus tratando Noé. Constrói uma arca, me obedece completamente. Nós vamos ver Deus tratando Abraão: sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda te mostrarei. Nós vemos Deus tratando com Jacó: volta, encara Esaú, pede perdão e conserta a tua vida. Nós vemos Deus tratando com os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, sim ou não? Quando chegamos ao Novo Testamento, nós vemos Deus tratando Pedro, Paulo, Tiago, nós vemos Deus tratando Marcos, Lucas, João, porque não existe chamado sem disposição de ser tratado. O chamado de Deus envolve tratamento de Deus na nossa vida. O Espírito Santo me fez lembrar de José. Tem chamado, mas precisa ser tratado, porque sem tratamento, o chamado se transforma em coisa ruim. Não aconteceria talvez como Deus gostaria. Então a tempestade na vida de Jonas é uma prova de amor. É Deus querendo colocar Jonas de volta no caminho certo.
é Deus querendo dizer: olha, Jonas, você está indo para a direção contrária, você pegou o caminho averso, você está fora da minha direção, você está fora da minha palavra, mas por amor, porque a Bíblia diz que Deus enviou a tempestade. Vê lá, foi vontade de Deus aquela tempestade, porque Deus prefere que o barco que está te levando para longe afunde, mas que você não se perca. Deus não tem problema em fazer afundar aquilo que te afasta dele. Ai, meu Deus. E a minha oração nessa noite é: Pai, afunda tudo em nós que nos leva para longe do Senhor. Afunda tudo. Sabe, Ele não tem problema com isso. Olha, observa quando o Jonas colocou no seu coração a disposição de se afastar de Deus, o que ele encontra? Um barco disponível para levá-lo para longe. O diabo sempre coloca barcos ao nosso redor, disponíveis para nos levar para longe da vontade de Deus. Olhe bem para a passagem, irmão, do barco que você entrou. Olhe bem para o destino. From, é from ou não? To, a from é da onde eu saio, e to é para onde eu vou. Glória a Deus pela sua vida. Olha lá o to, para onde eu estou indo, aonde eu vou chegar. Então, a tempestade aqui é o quê? É uma demonstração do amor de Deus, dizendo: volta para o caminho, filho, volta para o que eu tenho para você, volta para o teu chamado, volta para o tratamento, volta para aquilo que desde o início eu criei para a tua vida, sabe? E aí nós começamos a ver que agora o comportamento também muda, porque no caso de Jesus, a autoridade dele é ressaltada, ele levanta e repreende. Mas e agora no caso de Jonas? Tem a tempestade, o que Jonas tem que fazer? Jonas não tem que levantar para misticamente repreender a tempestade. Jonas tem que se levantar para mudar o seu comportamento. Jonas tem que mudar de vida. Jonas não tem que tentar mudar a tempestade. Jonas precisa mudar o seu comportamento. Jonas precisa mudar aquilo que está vivendo. Então entenda, não é a tempestade que precisa mudar, é a atitude de Jonas que precisa ser diferente. Por que Jonas não pode levantar e repreender a tempestade? Porque repreender está ligado à autoridade, e desobediente não tem autoridade. Jesus se levanta para dar uma ordem: cesse, porque ele tem autoridade, e essa autoridade é fruto de obediência, né? Então, no caso de Jonas, não dá para mandar cessar a tempestade. No caso de Jonas, queridos, não dá nem para dizer assim: Deus, cessa a tempestade. Deus vai dizer: muda de vida, Jonas, muda de comportamento, muda de atitude. E é isso que precisa mudar. Por quê? Porque a tempestade na vida de Jonas, qual é a origem? Qual é a natureza? A desobediência a Deus e a sua palavra. Sabe, irmãos, nós temos que ser um povo de oração. E está aí, que lindo é esses jovens envolvidos com a oração. Mandei, eles já me responderam: vamos fazer assim, vamos tal horário, né? Estamos nesse relógio de oração, estamos, porque eu também estou, minha esposa, estamos ali orando juntos. Nós precisamos ter uma vida de oração, amém? Como igreja. Mas deixa eu dizer algo com muita delicadeza e cuidado. Nós precisamos compreender o fundamento da oração na nossa vida, porque muitas vezes o que nós fazemos com oração, nós achamos que oração é para a gente dizer para Deus o que precisa ser feito. A gente vai orar para dizer: Deus, tem que mudar isso, tem que fazer aquilo, tem que acontecer isso. E oração nunca foi para a gente dizer a Deus o que fazer, porque a gente acha que isso é fé, irmãos. Deus, olha, está assim, muda isso, está assado, muda aquilo. Não, oração é para me capacitar a viver o que Deus me instrui através da sua palavra. Aonde Deus me ensina como Ele deseja que eu viva? Na palavra. Então tenha muita vida de oração, mas não sem conhecimento da palavra. Você já parou para observar que existem passagens bíblicas que diz: olha, se o marido não estiver alinhado com a esposa, Deus nem ouve a oração? Mas e se esse marido não conhece essa passagem? Está lá orando: Deus faz, Deus, e está lá no perrengue.
E Deus está assim. Quando a Bíblia fala, olha, você vai entregar algo. Entregar, irmão, não tem a ver só com dinheiro. Entregar tem a ver com louvor, com adoração, com intimidade, com relacionamento, com oração. E Deus diz, mas se você souber lembrar que alguém tem algo contra você, não é a gente ter algo contra alguém, que a gente é mimadinho e quer ficar sempre algo contra alguém. É alguém tem algo contra a gente. Ele diz, então vai lá, conserta, vem e termina o que você estava fazendo. Consegue entender a importância disso? Então tenha uma vida de oração muito forte, mas uma vida de oração que te leve a viver a palavra de Deus, que te leve a viver aquilo que não é sugestão, aquilo que é instrução, aquilo que é vida, né? Aquilo que Deus tem para nos proteger. Então, se a autoridade é resultado de obediência, não dá para desobediente sair querendo dar ordem e esperar que as coisas aconteçam. Se a autoridade é fruto de obediência, não tem como um desobediente se levantar e dizer, acalma a tempestade, muda a vida, melhora a vida financeira, eu rejeito isso, A gente é rápido para isso, irmãos, para rejeitar, para querer repreender, mas a palavra é instrução para a gente obedecer, sabe? Não dá para o desobediente sair dando ordem e achar que vai acontecer. Por quê? Porque mandar, autoridade, não tem a ver com saber mandar. Vou repetir bem devagar para você entender. A autoridade não tem a ver com saber mandar. A autoridade tem a ver com saber obedecer. A autoridade não é fruto de quão bem eu mando. Não. A autoridade é fruto de quão eu sou humilde para obedecer. Para obedecer é obediência, e Jesus nos ensina isso. Então eu começo a entender que existem tempestades na nossa vida, depois alguém me ajuda lá, mas tem um momento da palavra que Deus vai dizer a um profeta, por que você ainda está orando por esse desobediente? Se consegue entender, você ainda está orando. O que Deus está dizendo? Saul, né? No caso de Samuel, né? Deus vai dizer para Samuel, por que você ainda está orando pelo desobediente? Olha só como a oração é importante, sim, mas a obediência, conhecer a palavra, viver a palavra, né? Está entendendo, irmão? Não estou dizendo aqui que não é para orar, irmão. Vida de oração. Só que se nós não vivemos a palavra, essa oração pode ser mística. E pior, essa oração pode ser até feitiçaria. Por isso a gente precisa ter uma vida de intimidade com a palavra, né? Porque se eu não tenho uma vida regrada com a palavra, eu posso ouvir de Deus o que eu quiser. Muitas vezes mais fruto do meu íntimo e do meu ego do que do Espírito de Deus. Se eu não tiver com uma vida alinhada, irmão, eu quando estou irado, eu não consigo. Como é que eu começo a orar, irmão? Às vezes a gente vai orar irado e ainda fala, Deus falou comigo, Deus me revelou. Porque às vezes é mais fruto nosso do que do próprio Espírito Santo de Deus. Você está aqui nessa noite em obediência, irmão? Você está ouvindo a palavra aí em obediência? Vigia na terra, crente. No barco que Jesus está, olha só, que é o barco da obediência, que é o barco da vontade de Deus, né? Então a tempestade ressalta a sua autoridade, e debaixo da autoridade ele repreende a tempestade. Agora o barco de Jonas não, é o barco da desobediência, é o barco do afastamento, e nesse barco repreender a tempestade não resolve. Nesse barco não dá para repreender. O que é que tem que fazer nesse barco? Pular desse barco, do barco da desobediência. Olha, aqui 1 Samuel capítulo 16, fala quando Deus fala acerca de Samuel. Samuel está intercedendo por Saul e Deus diz, por que você ainda está orando por esse desobediente? Não estou falando que a gente não tem que orar pelas pessoas, tá bem? Só estou dizendo que a gente precisa compreender a palavra. Então aqui no barco de Jonas, que é o barco da desobediência, né, o que nós precisamos fazer? Sair desse barco, pular desse barco. Do barco de Jesus ele se levanta para repreender,
mas do barco da desobediência, Jonas precisa se levantar para pular, para sair. Não dá para continuar, sabe? Então repreender não vai resolver. Nós precisamos sair do barco da desobediência, sair do barco que nos leva para longe da vontade de Deus. Sabe, é interessante observar que no barco de Marcos 4, no barco de Jesus, o que tem é discípulos, mas no barco de Jonas, o que tem são ímpios. Olha a diferença da tripulação. No barco da vontade de Deus, caminhando para o sentido que Deus quer, para onde Deus quer, no propósito que Deus quer, Jesus está lá. Tem tempestade? Tem, mas tem autoridade. Tem tempestade? Tem, mas a tripulação é de discípulos. Mas no barco de Jonas, o barco avesso, sentido contrário, tem tempestade? Tem, né? Mas o que acontece ali, dá para repreender? Não, porque não tem autoridade para repreender, né? O que é que tem no barco de Jonas? Ímpios. Porque a Bíblia diz, Jonas capítulo 1 e verso 5, que quando a tempestade se enfurece, cada um deles começa a clamar ao seu Deus. Não é todos clamando a um Deus, é cada um deles tendo o seu Deus particular. É cada um deles tendo o seu Deus individual. Sabe, já ouviu aquele ditado que às vezes parece que a gente tem o rei na barriga? Às vezes parece que a gente tem o Deus na barriga, mas o Deus precisa estar no espírito, no coração, na alma, no corpo. Ele diz: ama o seu Senhor de toda a tua mente, de todas as tuas forças, de todo o teu coração. E o que é pular do barco, irmão? Pular do barco é arrependimento. A bordo do barco da desobediência, nós precisamos nos arrepender. Precisa haver o que? O arrependimento. E qual é o maior obstáculo para o arrependimento? Você sabe qual é a maior barreira para o arrependimento? Ele se chama orgulho. Mas a maior ponte para o arrependimento se chama humildade. O orgulho nos afasta de um verdadeiro e genuíno arrependimento, mas a humildade nos aproxima. No barco da tempestade, por conta da desobediência, não tem autoridade para levar. Quanto tempo você está orando para essa tempestade cessar? Quanto tempo a gente passa muitas vezes orando para as coisas mudar? Porque no barco da desobediência não se tem autoridade para mandar a tempestade cessar. É necessário pular, é necessário o quê? Se arrepender. Então, o orgulho é a maior parede, mas a humildade é a maior ponte. Eu não sei se você já parou para observar isso, querido, mas orgulho e humildade manifestam a porção de quem nós mais temos em nossa vida. Me ajuda, e não falo eu, diz você. Quando você pensa em orgulho, qual é o ser que você lembra? E quando você pensa em humildade, Cristo. Está entendendo como orgulho e humildade revelam a porção que nós carregamos dentro de nós? Será que nós temos mais facilidade para sermos orgulhosos ou para sermos humildes? É um exemplo que nós precisamos pensar, que nós, não é fácil, mas nós precisamos. Por quê? Porque quando nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, Filipenses capítulo 2, verso 8, e nós vemos falar acerca do homem de autoridade, Jesus. O que a Bíblia diz? Que Jesus se esvaziou, que Jesus se humilhou. Olha só, Jesus desce, Jesus se humilha, Jesus se esvazia. Isso fala do que? De humildade. Só que quando nós vamos ler Isaías capítulo 14, verso 12, nós vamos ver o profeta falando, Deus falando acerca de Lúcifer. O que é que ele diz? Lúcifer dizia: olha, eu estabelecerei o meu trono acima das estrelas, meu trono será semelhante ao trono de Deus. Jesus se humilha, Jesus se esvazia, Jesus desce. Lúcifer se orgulha, Lúcifer quer subir, Lúcifer quer se destacar, Lúcifer quer estar a um lugar acima.
E aí o que eu me lembro disso? Provérbios capítulo 16 e verso 18. Você entende? Jesus se humilha e desce. E se humilhando e descendo, a minha Bíblia diz que não há nome acima do nome, sobre qual toda língua confessará que só Cristo é Senhor, e todo joelho se dobrará. Jesus se humilhando, desce, e descendo, ele é exaltado e sobe. Lúcifer, orgulhoso, querendo subir, cai. Provérbios 16, 18. O orgulho precede a queda. O orgulho precede a ruína. Então, no barco da desobediência precisa haver o que? Arrependimento. Eu quero pular desse barco, eu quero sair desse barco que está me levando para longe de Deus, para longe longe da vontade de Deus. A gente se transforma, irmãos. A gente se transforma no semblante, a gente se transforma no comportamento, a gente se transforma no sentimento, a gente se transforma na fisionomia. É impressionante, irmãos. Assim como próximos, Deus nos transforma também. Por que é que eu brinquei com o irmão lá, que hoje ele consegue abraçar, hoje ele consegue conversar? É algo dele, não é algo de alguém que está se aproximando a cada dia mais. E quando nós vamos nos aproximando, Cristo vai nos transformando. Desculpa, veio aqui o Espírito. Aproximarmos de Cristo transforma, nos afastarmos dele deforma. Quanto mais nos aproximamos dele, mais transformados somos para a honra, glória e louvor dele. Mas quanto mais nos afastamos, mais quer dizer de Lúcifer, irmãos? Anjo de luz. O que é que aconteceu quando se afastou de Deus? Foi deformado. Não tem transformação, tem deformação. Então nós precisamos nos arrepender. E o que é arrepender? Arrepender não é só parar de pecar. Arrepender não é só parar de fazer o errado, porque muitas vezes nós estamos vivendo errado, achando que estamos vivendo certo, porque você fala assim: eu parei de beber, eu parei de roubar, mas eu não faço o que Deus me manda fazer através da sua palavra. Efésios capítulo 5 e verso 16, Paulo diz: não se embriaguem com o vinho que leva a contenda, mas ele diz: permiti-vos ser cheios do Espírito Santo. Às vezes eu não bebo mais, eu não fumo mais, eu não me drogo mais, mas eu ainda não sou cheio do Espírito Santo. Eu não saio mais para a balada, mas eu ainda não sou cheio plenamente do Espírito Santo. E sabe por quê? Porque ele diz: aí vocês vão falar entre vós com salmos, aí vocês vão salmodiar. Olha a palavra que vai haver de vocês a partir de uma vida cheia do Espírito Santo, é de uma vida transformada. Então arrependimento não é só parar de fazer o errado, é começar a fazer aquilo que é certo. Deus fala, perdoa e a gente não quer perdoar, caminha e a gente não quer caminhar. Deus dá instrução na palavra e a gente acha que é superior a Ele. Olha só, se não é igualzinho a Lúcifer. Eu não preciso obedecer a essa palavra, eu não preciso obedecer a essa direção. Será que isso é humildade? Será que isso é manifestação de humildade? Querido, a Bíblia é bem pontual e precisa. A boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. E mais uma vez para gravar e o Espírito convencer: a boca fala do que o coração está cheio. O que sai da nossa boca hoje? O que as pessoas ao redor no meio da tempestade estão ouvindo a nossa boca pronunciar? Então, hoje precisamos entender o que está causando essa tempestade. Qual é a natureza, qual é a origem dessa tempestade? No caso de Jonas, a tempestade é fruto da desobediência. A tempestade é fruto do afastamento. A tempestade é fruto de estar fora da palavra de Deus. Irmão, não sei se você vê isso, mas eu tenho essa sensação que hoje nós queremos adaptar a palavra à nossa vontade. A gente pega a palavra e a gente
Não, mas não é bem assim também, dá para moldar ela, a nossa vida. Não é a nossa vida que molda a palavra, é a palavra que molda a nossa vida. Por isso que às vezes nós ficamos uns vasos meio tortuosos, nós ficamos uns vasos que não dá para utilizar, porque não dá para derramar nada dentro, não dá para colocar em um lugar de honra. Por quê? Porque muitas vezes não permitimos a palavra nos moldar. Nós queremos moldar a palavra como nós queremos viver, mas a palavra quer nos moldar para vivermos como Deus espera que vivamos. Eu creio na palavra de Deus de capa a capa, e Jesus me diz: eu vim para dar vida e vida em abundância. Quem crê nessa vida abundante? Mas essa vida é para quem permite ser moldado. Nós perdemos a vida abundante de Deus quando queremos adaptar na vontade de Deus a nossa. A abundância de Deus para nós perece quando entra nesse roteiro a nossa vontade pessoal. Sabe, querido, o que falta para nós não é conhecimento, o que falta para nós é confiança. Eu tenho muita gente que eu estimo e confio, irmãos. Muitos não, desculpa, são poucos, mas existe. Que se me disser assim, faz tal coisa, eu posso até não estar entendendo naquela hora, mas eu sei que a gente que quer meu bem, eu estou indo, desde que não seja contra a Bíblia, tá? Só existe um parâmetro para você se posicionar e dizer: isso aí eu não faço, se for contra a Bíblia. Se for algo, e a gente às vezes tem mais facilidade para aceitar o que não é bíblico do que a instrução bíblica. O que muitas vezes nos falta é confiança, é crer, é sermos pessoa de fé. Não, Deus está instruindo, está entendendo o que Deus fala para Abraão? Abraão, vai indo, Abraão, que enquanto você vai, eu te digo para onde ir. Sai da tua zona de conforto, da tua segurança, do meio da tua parentela, e vai. E enquanto você vai, eu te falo. Hoje, nós místicos, não, Deus tem que na oração me falar para onde eu vou, como vai ser, como vai me sustentar, quanto tempo eu vou ficar lá, o que é que eu vou ganhar, aonde eu vou morar, se vou ter carro, se não vou ter. Não é assim? Isso nada mais é do que falta de confiança, falta de crer, falta de acreditar, sabe? E o pior de tudo, irmão, da tempestade, irmão, é que muitas vezes nós usamos a tempestade como uma muleta na nossa vida. Muitas vezes nós usamos a tempestade para não obedecer. Nós usamos a tempestade como uma muleta, como uma desculpa para não ser obediente. Não, olha, está difícil obedecer por causa da tempestade. Nada disso. Existe a tempestade por causa da desobediência. Não é que está difícil obedecer por causa dela. Irmão, todos nós aqui temos problemas. Quando você olha para o teu problema, o que você faz? Você deixa ele ser uma muleta para você não obedecer, para você não caminhar sobre a palavra, para você não viver o que Deus te ensina na palavra revelada. A palavra não é oculta, irmão. Você já parou para pensar quão simples é a palavra de Deus? Porque Deus não nos dá nada difícil para obedecer, pelo menos não para entender. Porque para entender não tem a ver com orgulho, agora para obedecer tem. Então, muitas vezes nós estamos usando a tempestade como uma muleta para desobediência, quando na verdade não entendemos que a desobediência é a natureza da tempestade. Às vezes nós estamos usando essa tempestade para dizer: não consigo caminhar como tem que ser por causa da tempestade, não consigo ser obediente a Deus, a palavra, por causa da tempestade. Não, a tempestade é fruto da desobediência. Começa a se posicionar, joga fora essa muleta nessa noite, meu irmão. Hoje é noite que Deus está dizendo: fica de pé e anda, caminha. Eu vou dizer como os discípulos na entrada do templo formoso: não tenho prata, não tenho ouro, irmão. Talvez o que você queria de nós era isso, nós não temos, mas uma palavra nós temos, no nome de Jesus. Joga a muleta, levanta e anda para a glória de Deus. Aquele homem vai orando, saltando, pulando dentro do templo, deixa de ser um mendigo na porta do templo e entra para dentro do templo, agora sem muleta, andando de pé. A Bíblia não fala de muleta, estou eu colocando aqui, porque muitas vezes nós usamos os nossos problemas como muleta, irmão. E nós temos um Deus curador, nós temos um Deus, que nos transforma.
Olha outro ponto interessante aqui dessa passagem, o sono. Porque tanto Jesus quanto Jonas estão dormindo durante a tempestade, mas são sonos completamente diferentes. Completamente diferentes. O sono de Jesus é aquele sono de quem sabe descansar em Deus. É o sono de quem está no meio da tempestade, mas está descansando. É o sono daquele que está em obediência. É aquele que aprendeu a conhecer Deus, a soberania de Deus, até mesmo dentro da adversidade. Porque lembra, qual é a tripulação no barco de Jesus? Discípulos. Quem está dentro do barco é discípulos. Então, como dormir em uma tempestade, irmãos? Conhecendo o Pai verdadeiramente. Sabe, nós vamos ficando arrogantes, nós achamos que sabemos tudo de Deus. Às vezes a gente senta numa cadeira dessa e quer ficar julgando o que está sendo falado aqui. A gente quer, claro que você tem que meditar, analisar, ser bereano mesmo, ir para a palavra. Mas irmão, eu fico pensando qual seria o posicionamento de Lúcifer no meio da congregação dos anjos. Olha isso aí, ó. Como ele ficava talvez no momento ali. E eu acho tão lindo que aonde começou o tratamento para o orgulho? No céu. Porque Deus não disse assim, não, deixa o Lúcifer no cargo dele com orgulho, não. Ele vai cair, vai ser tratado. E a Bíblia diz que a terça parte dos anjos caiu com ele. Você tem ideia do quão orgulho é tóxico e intoxica as pessoas ao nosso redor? Ele cai, mas não cai sozinho. Um orgulhoso nunca cai sozinho, irmãos. Ele cai, com ele cai a terça parte dos anjos. Então, como eu consigo dormir na tempestade? Conhecendo o Pai, sabendo quem é o Pai, entendendo que Ele tem o controle sobre todas as coisas. Eu estou no barco, estou no meio da tempestade, mas eu sei a origem da tempestade, e se eu sei a origem, eu creio, eu conheço o Pai, Ele está no controle, Ele está acima de todas as coisas. E acredite, irmão, se você está no barco da obediência e tem tempestade, ainda que tenha tempestade, o Pai está cuidando de você, o Pai está atento à nossa situação. Sabe, o sono de Jonas, por outro lado, é o sono da ignorância, é o sono do descaso, é o sono da omissão, é o sono de quem insiste em não enxergar o seu erro, é quem insiste em não enxergar o resultado da desobediência. Em Deuteronômio, Deus diz: se me obedeceres, tem bênção, mas se desobedeceres, tem maldição. Nós precisamos entender, obediência e desobediência tem consequência, sim. Irmão, se nós nos comportássemos no trabalho muitas vezes como nos comportamos na igreja, você ainda estaria empregado? Você ainda teria salário no final do mês? Por quê? Porque se você desobedecer, se você faltar, não é descontado seu dia. Se você falta na semana, você perde o domingo que você ganha sem trabalhar. Não é assim? Porque você desobedeceu e vem uma punição. Então, obediência e desobediências têm consequências, sim. A gente não pode fazer de conta que não, né? Então, o sono de Jonas é o sono de quem insiste em não querer enxergar o resultado da sua desobediência. Mas Jesus está dormindo na polpa do barco, na parte traseira do barco. Olha que lindo. E Jesus conhece o Pai. Jesus é o único dormindo no barco, está descansando, porque conhece Deus. Deus está no controle, o Pai está no controle. Mas quer ver a diferença? Jesus dorme na polpa, público. Jonas dorme no porão. Jesus está dormindo ali e todo mundo está vendo que está dormindo descansando. Jonas está dormindo no porão, se escondendo. Olha a diferença do sono de um e do sono do outro, né? Jesus está ali exposto, Jonas está dormindo escondido. O sono de Jesus é público, o sono de Jonas é encoberto. O sono de Jesus é de descanso, o sono de Jonas
é de esconderijo. O sono de Jesus é de descansar. O sono de Jonas é de se esconder. Sabe qual é o problema do sono, querido? É que quando nós estamos com sono, nós perdemos a percepção do que estamos fazendo. A gente já não tem mais percepção, não tem mais entendimento, não tem mais raciocínio, a agilidade perde, a coordenação motora se compromete, o reflexo é comprometido. Por quê? Por causa do sono. Mas diz uma coisa para mim, quando é que nós descobrimos que estamos dormindo? Qual é o momento? Só descobrimos que estamos dormindo quando acordamos. Ou seja, ninguém sabe que está dormindo. Só descobrimos que estávamos dormindo quando o que? Despertamos. Sabe, existem pessoas que estão perdidas e não sabem que estão perdidas. Existem pessoas que estão se perdendo e não sabem que estão se perdendo. Acreditam estar fazendo as coisas certas, acreditam estar no caminho certo. Sabe, alguém só descobre que estava dormindo quando acorda, mas às vezes pode ser tarde. Às vezes quando acordamos pode ser já um momento muito tarde. E eu acho lindo porque Paulo, quando fala de sono na Bíblia, ele compara o sono à morte espiritual. Paulo, quando fala em Efésios 5:14, que ele diz: desperta tu que dormes, ele não está falando de um sono físico, ele está falando de uma morte espiritual. Quando em 1 Coríntios Paulo fala acerca da ceia, e Paulo diz: olha, tende cuidado como você vai comer, participa, mas participa vigiando e examinando a si mesmo, porque quem come sem discernimento come para o seu próprio mal. Por isso há entre vós alguns doentes, enfermos e outros que já dormem. Morte espiritual. Então olha aqui a diferença dos sonos. Então o que é que a pessoa que está dormindo e não sabe que está dormindo tem que fazer, irmãos, para despertar? Nós não sabemos que estamos dormindo quando estamos dormindo. O que é que a gente precisa fazer para despertar? Ser humilde, para ouvir a voz de quem está do nosso lado e dizendo: acorda, acorda, acorda. Já esteve dormindo muito tempo e de repente você começa a ouvir uma vozinha. Eu vejo lá em casa todo dia para acordar o Emanuel, irmão. A gente começa assim: acorda, acorda, acorda. E meia hora depois ele acorda. Porque é criança, porque é pequeno, porque é imaturo, e quer dormir mais do que deveria, acha que precisa dormir mais do que verdadeiramente precisa. Então alguém que está dormindo para ser despertado, precisa ter humildade para ouvir quem está do lado dizendo: acorda, acorda, desperta. Sabe, mas muitas vezes nós não sabemos que estamos, dormindo. Já parou para pensar nisso, que se Jonas falasse com alguém de Deus, ele não estaria no barco da desobediência? Já parou para pensar que se Jonas procurasse alguém de Deus e dizer: olha, Deus me mandou para Nínive, mas eu quero ir para Tarsis, o que você acha? Se ele falasse com alguém de Deus, ia dizer: não entra nesse barco, não entra nessa furada, Deus te mandou para Nínive, vai para Nínive. Ah, mas não é para onde eu quero ir. Melhor do que querer para onde queremos ou não, é com quem vamos, é quem nos acompanha. É melhor ser um José na casa de Potifar, na prisão, com Deus junto, do que um Adão no jardim sem Deus. E às vezes nós somos assim, mas eu quero ir para onde eu quero, sabendo que lá Deus não vai estar comigo. Sabe, não estou falando de lugares, estou falando de situações na nossa vida, que nós temos a disposição, de tomar a decisão. Se Jonas falasse com alguém de Deus, dormindo, se ele ouvisse a voz de alguém, ele despertaria e iria para o caminho certo, tomaria o barco certo, tomaria a direção certa. Terceiro e último, a fé. Aqui nós encontramos dois tipos de fé. Dois tipos de fé nos são apresentados aqui.
O primeiro, uma fé religiosa, porque nas duas histórias, eles pressupõem que Deus está irado com eles, que Deus está, os castigando. Nas duas histórias se pressupõe que Deus não está no controle de todas as coisas, que Deus não está controlando a situação. E o que começa a acontecer? Os tripulantes começam a cultuar. No texto de Marcos, no momento da tempestade, eles se aproximam de Jesus. Irmão, pensa você poder andar do lado de Jesus, irmãos. Você poder ficar do lado de Jesus. Jesus está no barco, eu não sei você, mas eu queria estar do ladinho dele. Eu queria ficar aprendendo a dormir com Jesus. Eu queria até aprender a roncar, não sei se Jesus roncava ou não, mas até eu queria estar ali perto e aprendendo. Só que eles vão se aproximar de Jesus quando a tempestade engrossa. É quando a tempestade engrossa que eles se aproximam para acordar Jesus. Eu não sei, você consegue dormir perto de gente chata? Que não para de falar. Como é difícil dormir perto de gente que não para de falar, né? Às vezes tem os retiros e as pessoas vão lá bater no quarto da gente. Pastor, tem uma irmã lá no quarto que não para de falar e nós queremos dormir. Já viu gente assim? Jesus só consegue dormir porque ninguém falou nada. Ninguém estava preocupado em desenvolver um relacionamento ali. Irmão, eu ia estar ali, Jesus, me fala aí, me conta aí para onde a gente está indo, o que vai acontecer, como é que vai ser, e ele está dormindo. Agora na tempestade eles vão até ele para acordar, para despertar, para se relacionar, né? E no de Jonas, lá Jonas a gente também vê isso, verso 4 e 5 de 1 Jonas. Mas o Senhor enviou um grande vento ao mar, e houve uma poderosa tempestade no mar, de modo que o navio estava a ponto de quebrar-se. E então, quando está para quebrar, o que os marinheiros fazem? Ficaram com medo, e cada homem clamou ao seu Deus, e lançaram as cargas que estavam no navio ao mar, para o aliviarem. Mas Jonas desceu ao porão do navio, e deitado dormiu profundamente. Então, eles não estão fazendo, nem em Marcos e nem em Jonas, cada um para o seu Deus, pseudos deuses, porque Deus existe um só Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é o Deus verdadeiro e absoluto. Mas agora eles não estão fazendo porque Deus é, eles estão fazendo porque estão com medo, porque agora eles estão com medo da tempestade, porque agora eles estão com medo do que está acontecendo, porque agora eles querem que alguém mude a situação deles. E sabe, querido, será que muitas vezes a gente não faz exatamente assim? A tempestade vem, agora eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou fazer campanha, eu vou no culto, eu vou no partir do pão, agora eu participo em tudo. Eu acho que você tem que orar, jejuar, vir ao partir do pão, vir no culto, não para Deus fazer, mas por aquilo que Deus já fez, por aquilo que Ele é. E agora eles estão correspondendo não a partir de amor, mas a partir de medo. O que eles estão fazendo não é por medo, o que eles estão fazendo não é por amor, não é por amor, mas agora o que eles estão fazendo é por medo. E olha que, eu não sei você o que sente, mas quando eu cheguei no verso 9, eu entrei em crise. Verso 9 de Jonas capítulo 1, e ele lhes disse, quem disse? Jonas, eu sou hebreu. Vê o Jonas falando, eu sou hebreu, e eu temo ao Senhor. Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Mas Jonas está dizendo ser do povo de Deus e temer a Deus, andando fora da palavra de Deus. Jonas está dizendo, eu temo a Deus, o Deus criador do céu, eu temo a esse Deus grandioso, mas eu só não quis ir para o caminho que Ele me instruiu. Eu só não quis fazer a vontade dEle. Olha, eu não sei em você, mas isso em mim gera uma crise, irmão. Porque às vezes nós podemos dizer, glória a Deus, paz de Cristo, paz seja convosco, eu temo ao Senhor. Mas não é isso que prova que eu temo ao Senhor. O que prova que se nós tememos ao Senhor, não é quanto do verbete gospel nós praticamos, não é quanto dos chavões gospel nós falamos, mas é quanto da palavra de Deus. Deus te manda você me amar, e às vezes você está sentado aí me odiando. Deus manda amar até o inimigo, irmão. Então não é quanto dos verbetes ou jargões evangélicos nós conhecemos, mas é quanto da palavra nós vivemos. Eu temo a Deus,
Mas alguns dos tripulantes dizem assim: então se você teme a Deus, por que você está fora do caminho de Deus? Por que você está fora da direção que Deus deu a você? Sabe, o que eles têm? Uma mentalidade religiosa. E infelizmente nós corremos esse risco de termos uma mentalidade religiosa. Sabe por quê? Porque a mentalidade religiosa, irmão, ela é destrutível. Ela destrói a vida. A mentalidade religiosa quer destruir a comunhão, quer destruir o corpo. A mentalidade religiosa quer destruir a nossa vida. Por quê? Porque ela é a partir do medo. Não tem problema, se cair eu levanto, irmão. Tem paz. A mentalidade religiosa, ela vem a partir do medo e não a partir do amor, irmãos. A mentalidade que Jesus espera de nós é a partir do amor, irmão, a partir do amor. Mas o meu irmão não me ama, não tem problema, mas Deus me amou primeiro. E Ele não fala para eu amar Ele porque Ele me ama, Ele fala para eu amar Ele, ama a Deus acima de todas as coisas, fechou? Fechou. Agora, semelhante a isso, a ordem dos gravetos altera a fogueira. Altera ou não altera? Porque Ele diz: ama o Senhor acima de todas as coisas. Princípio. E secundário, a partir disso, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele não fala: ama o teu próximo para me amar. Começa aqui, e a partir desse amor eu consigo amar até quem me odeia. Eu consigo amar até quem fala mal de mim. Eu consigo amar até quem deseja o mal para a gente. Sim ou não? Sim, irmãos. Sim. Porque esse amor é fruto daqui, e não daqui. A gente abraça com todo fervor quem nos ama, quem concorda, quem veste a camisa da gente, quem dá curtida pra gente, quem concorda às vezes até com o nosso pecado. Aí é fácil a gente abraçar, é fácil a gente beijar, é fácil a gente querer bem. Mas a Bíblia não diz isso, a Bíblia não fala ama quem te ama. A Bíblia diz: ama até aqueles que te odeiam, ora por aqueles que te caluniam. Porque o fundamento do amor aqui é fundamentado a partir desse amor, do amor que eu entendo a partir de Deus. Agora, a mentalidade religiosa, o que faz, querido? Não, eu estou tão bem com Deus aqui que eu não preciso de você aqui, ó. Essa mentalidade, a partir do amor, me faz entender a necessidade de quanto nós precisamos uns dos outros. Eu não sei você pode ser tão bom que não precisa de ninguém, mas eu preciso. A minha família precisa. Muitos irmãos aqui precisam uns dos outros. Nós precisamos, porque corpo não vive sozinho, irmãos. Corpo não caminha sozinho. Você pode ser a melhor mão, mas uma mão fora de um corpo não tem utilidade. Você pode ser o melhor pé, mas o melhor pé fora de um corpo não tem serventia. Mas a gente não é resolvido com a gente mesmo, que a gente não quer ser pé, a gente quer ser olho. Mas Deus criou para ser pé. Seja o melhor pé da face da terra. Seja o melhor membro que Deus te criou para ser. Por que as pessoas saem aí por aí hoje abrindo igrejas? Porque igreja não se abre, igreja nasce no coração do papai. Igreja não se abre, tem muitas denominações, mas igreja é uma só, a igreja do Senhor Jesus, a qual Ele é cabeça e nós somos apenas membros. Mas por que as pessoas abrem as churches por aí hoje? Eu não pude ser lá o membro que eu queria ser, eu vou abrir a minha, que lá eu vou ser o olho. E aí é um pé querendo ser olho, é uma mão querendo ser cabeça, querendo ser braço. Então, olha a partir de onde vem essa mentalidade. Então agora a fé que os discípulos apresentam é completamente diferente. Qual foi a fé que faltou para os discípulos? Estamos indo para o final para terminar. E a fé nós encontramos em Marcos capítulo 5 e verso 34, na mulher hemorrágica. Marcos 5 e 34, e ele lhe disse: filha, a tua fé te sarou, vai em paz e ser curada dessa tua aflição. Naquela época, no período menstrual, a mulher era considerada impura, e ela não poderia estar no meio do povo, da congregação, ela precisava estar isolada.
Essa mulher estava com uma hemorragia de 12 anos. Então pensa nisso. Tudo que ela tocava era considerado impuro. Por isso ela necessitava ficar isolada. Mas observa que essa mulher um dia decide: eu vou ir e vou tocar em Jesus, porque eu tenho fé que se eu tocar na orla do manto dele, irmão, como se toca na orla de manto? Orla fala de borda, é aquela borda do manto. A borda fica na parte de baixo. Deixa eu te ensinar, manto não se toca assim. Manto não se toca assim. A orla do manto não se toca assim. A orla do manto se toca assim. Ela se humilha, ela desce, hoje eu derrubo alguma coisa, ela se humilha, ela se quebranta para tocar, mas quando ela toca, Jesus vai dizer algo a partir do toque dela. Quando ela toca, Jesus diz, ele primeiro diz: alguém me tocou. Os discípulos dizem: mestre, não tem como saber. A gente às vezes pensa que fica aqui no meio de qualquer jeito, e Jesus não sabe. Ele sabe do coração de cada um de nós. Ah, mas eu estava lá no meio. Mas ele te vê no individual. E aí ele diz: alguém me tocou, mestre, tanta gente. Como é que alguém te tocou? Porque alguém me tocou diferente. Alguém me tocou um especial, que de mim saiu virtude. Quando ela vê que não vai poder sair de qualquer jeito, porque na vida com Deus é isso, é público e não escondido, ela diz: fui eu, mestre, que te toquei. Aí sabe o que ele vai dizer? Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada. A tua fé te salvou. Vai em paz e ser livre, ser curada dessa aflição. Não é isso que está escrito aí? Vai em paz e ser curada, ser livre dessa aflição. Isso é o que Jesus fala depois que ele a toca. Mas sabe, aqui está o problema, e aqui nós vemos a diferença da fé. Quando os discípulos despertam Jesus, o que ele diz? Quando os discípulos tocam em Jesus, o que ele fala? Quando os discípulos se aproximam dele e tocam nele, o que ele diz? Vocês ainda não têm fé? Para a mulher hemorrágica ele diz: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada da tua enfermidade. Os discípulos, quando tocam, ele diz: vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não creem, não têm fé? E onde está a diferença? A diferença está na pergunta deles. A mulher vem, toca e está saindo curada. Eles se aproximam para tocar e dizer: Jesus, não importa o Senhor que nós estamos sofrendo? Não importa o Senhor que nós estamos no meio da tempestade? Não importa o Senhor que nós estamos no meio dessa dificuldade? A fé que sobrava na mulher e faltava nos discípulos era a fé na bondade de Deus. Sabe, ela sabia que ela não merecia, ela sabia que ela não podia, ela sabia que ela não era digna, mas ela se entregou à misericórdia de Deus. Era uma fé que Deus é bom. Sabe, talvez é essa fé que tem nos faltado para caminharmos ainda mais. Deus te ama. Deus nos ama. Sabe, nós precisamos lembrar disso. Deus se importa com você. Nunca mais chegue para Deus dizendo: o Senhor não se importa? O Senhor não se importa que isso está acontecendo? O Senhor não se importa que isso aconteceu? Nunca mais diga esse não se importa, porque tempestade não é sinal de que Deus não se importa. Tempestade é oportunidade para Ele te mostrar o quanto Ele se importa. Não é por causa da tempestade que Ele não se importa. A tempestade é o cenário onde Ele vai te mostrar que Ele se importa. Na verdade já está te mostrando, porque senão você nem estaria vivo mais. Se não fosse a graça, a bondade, a misericórdia, a fidelidade de Deus, talvez alguns nem estariam aqui mais. Mas a tempestade é o cenário onde Ele está provando e mostrando o quanto se importa por nós. Fica de pé, querido, por favor. Porque é que Jesus pode se levantar
e mandar a tempestade parar. Porque ele é o verdadeiro Jonas. Lembra que eu falei de Noé, Abraão, Jacó, José, Daniel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Paulo, Pedro, Tiago, João, mas o maior exemplo de ser trabalhado por Deus ainda é Jesus. Por isso Jesus é a maior referência para nós. Por que ele pode se colocar de pé e ordenar a tempestade parar? Porque ele é o verdadeiro Jonas. Ele não foi jogado no mar, ele decidiu se jogar. Jesus, ele foi engolido por um peixe chamado morte e ficou lá dentro por tanto. Mas ele é tão santo, tão santo, tão santo, que a morte o vomitou. Você sabia que o nosso comportamento vai fazer com que alguém nos vomite? A forma como vivemos vai fazer com, desculpa da palavra, eu sei que é uma palavra ruim, de ouvir, e não é também, tem palavras piores, irmãos, e a gente fala com mais facilidade. O nosso comportamento vai determinar que alguém nos vomite, sabia? O verdadeiro cristão todo dia é vomitado pelo mundo. Sabe aquele cara que vem vindo e lá no emprego alguém já fala assim, já vem aquele cara lá, pegou? Na escola está vindo, já vem aquele cara lá. O nosso comportamento pode fazer a gente ser vomitado ou pelo mundo, ou segundo o Apocalipse, como diz Jesus, porque você não é nem quente e nem frio, mas é morno. Eu estou a ponto de te vomitar. Irmão, não sei você, eu não tenho problema com ser vomitado pelo mundo. Agora eu me preocupo em Jesus sentir ânsia com a minha vida, em Jesus sentir náusea com a minha existência. Sabe, ele foi engolido, ficou 3 dias, mas é tão santo que a morte botou para fora. Ele era tão santo que ele matou a morte por dentro, a ponto de hoje ela não ter mais controle sobre a nossa vida. Você já entendeu isso? Que a morte a partir de Jesus não tem mais controle sobre você. Ela pode parar o nosso tempo nessa existência, mas diz: eu sou a ressurreição. João 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus vem de tal. Hoje você fica preocupado com quem pode matar o corpo, mas Jesus diz: não vos preocupei com quem pode matar o corpo, a carne. Deveríamos temer mais aquele que pode acabar com a nossa eternidade, com a nossa alma, com o nosso espírito, com aquilo que está por vir. A tempestade teve que parar porque estava de pé dentro do barco aquele que gera a verdadeira paz, aquele que seria pagamento pelo pecado de todos. A tempestade teve que parar porque estava no barco aquele que se entregaria por amor a nós. Sabe, nós não temos que viver uma fé religiosa que nos leva a fazer coisas para alcançar o favor de Deus. Nós devemos viver uma fé a partir do amor de Deus. Tudo que você fizer, faça a partir disso, a partir do amor, a partir do amor de Deus. Tudo que você tiver que fazer, faça a partir do amor de Deus. Leia a Bíblia para conhecer esse amor, não para revogar o que a gente acha que tem de direito. Sabe por quê? Nós não temos mais nada que pedir, porque lá na cruz Ele já conquistou tudo que nós precisávamos. É na cruz que nós nos apropriamos de tudo quanto Ele já conquistou. Se tudo que Ele fez, tudo que Ele faz por nós é por amor, no mínimo, tudo que nós fazemos para Ele deveria ser por amor a Ele. João 15:7, Jesus diz: se vocês permanecerem em mim. Quem é Jesus? O Logos, o Verbo, a palavra que se fez carne. Ele está dizendo: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras em vós,
Qual é o lugar de onde nós vivemos? Em Jesus. Se vocês permanecerem em mim, e o que? E as minhas palavras permanecerem em Jesus, salvação, redenção, remissão, e as minhas palavras em vós, o que é que vocês vão fazer? Vão pedir para o Pai, e tudo que vocês pedirem, Ele vai dar. Em mim, Jesus, salvação, as minhas palavras, instrução, falar com o Pai, relacionamento, oração. Mas de onde vem isso? De um posicionamento. Irmão, a oração do pecador tem poder? A Bíblia diz que toda oração tem poder? Parabéns. A Bíblia diz: a oração do justo é poderosa e eficaz. Não é de quem se faz justo, é de quem foi justificado por Cristo. Permanecerem em mim e as minhas palavras em vós, fala com o Pai, e o que vocês falarem, Ele vos concederá. Faça tudo a partir do amor de Deus, para que Ele olhe e diga para você: a tua fé te salvou, a tua fé